Se você está pensando em utilizar esse gabarito para fazer o espalhamento da argamassa, eu tenho algumas dicas e alguns alertas que eu preciso te fazer em relação à argamassa colante e esse gabarito. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues e esse gabarito tem se tornado uma febre dentro da construção civil. E quais são os cuidados que eu devo ter ao utilizar esse tipo de equipamento? Antes de tudo, você precisa compreender que esse modelo de gabarito ele vai ajudar apenas a fazer o espalhamento. A questão de aderência e boas práticas vai partir do profissional. O que acaba enchendo os olhos dos profissionais de brilho é que esse tipo de gabarito ele já possibilita a criação dos cordões da argamassa. Os cordões são essas saliências que nós vamos ter aqui na nossa argamassa. E dependendo do tipo de peça cerâmica que você for utilizar, você precisa fazer uma dupla colagem. O que vai influenciar, o que vai determinar se você precisa de uma dupla colagem é o tamanho da sua peça. Se for peças com 900 centímetros quadrados, isso já indica que você precisa fazer a dupla colagem. Basta você pegar as dimensões da sua peça cerâmica e multiplicar. Assim você vai descobrir a área em centímetros quadrados. Vamos pensar o seguinte: se você vai fazer o assentamento das peças cerâmicas e você quer acelerar o processo, você acaba utilizando esse gabarito. Você vai fazer o amassamento da sua argamassa colante, depois vai vir pegar uma quantidade e colocar no gabarito. Uma vez que você faz o amassamento dessa argamassa, você pega uma quantidade, coloca no gabarito e faz uma faixa. Depois você vem fazendo o assentamento da sua peça cerâmica. Esse tipo de prática pode ser inocente, porém tem alguns riscos que você precisa saber, principalmente em relação à qualidade do material quando ele tem um tempo de abertura muito grande. Daqui a pouco eu vou comentar com você o que se trata esse tempo de abertura da nossa argamassa colante. Entre os principais tipos de gabarito que nós vamos ter no mercado, temos o gabarito para contrapiso, que você pode encontrá-lo na faixa de R$ 123, ou você pode fazer a fabricação do seu gabarito. Nós também temos hoje no mercado a questão do gabarito tipo caixote. O ponto em comum entre eles é que garante a possibilidade de fazer uma determinada faixa maior e também com a questão das saliências. Se você pretende comprar esse tipo de gabarito, verifique o tamanho dos dentes que esse equipamento vai ter. Em relação ao custo, pode compensar da quantidade de vezes que você utiliza e a frequência. Antes de entrar no assunto sobre tempo de abertura da argamassa, vamos fazer um relembrar é viver. Acho que vai te ajudar muito a você ter a noção do que se trata uma argamassa colante. A argamassa colante acaba sendo aquele produto industrializado que é vendido em sacos. Esse material é encontrado no estado seco e quando você faz a mistura com água, uma massa viscosa, plástica e aderente, diferente daquele outro tipo de argamassa, onde nós vamos ter cimento, areia e água, que é utilizado em outras fases da construção. Sobre o tempo aberto, de forma simples que você pode compreender o conceito dele, é o intervalo de aplicação da argamassa até o determinado momento aonde a argamassa acaba criando uma película que vai dificultar a questão de aderência. Talvez você já tenha notado o estado mais crítico de utilizar a argamassa aplicando o gabarito. Quando você faz o espalhamento com o gabarito, acaba que determinados trechos daquela faixa onde você faz o espalhamento fica um período de descanso. E esse período de descanso vai envolver a questão do tempo de abertura. Se você for utilizar esse tipo de gabarito, é aconselhado que você não faça grandes faixas ou que você tenha mais de uma pessoa na sua equipe para fazer o assentamento de imediato da sua peça cerâmica. Talvez você esteja se questionando: mas Pedro, qual que é esse tempo de abertura da argamassa que eu vou ter? Então vai depender do tipo de argamassa que você está utilizando. Para facilitar a sua vida e seu entendimento, eu peguei esse trecho da tabela aonde vai referenciar a questão do tempo de abertura. As normas é a 14.081 e também a 14.083. Se for uma argamassa colante do tipo 1, você tem um tempo mínimo de abertura de 15 minutos. Acaba que utilizamos em ambientes internos. Já a argamassa colante do tipo 2, o tempo de abertura, que seria o período de aplicação
até aquele momento que ela forma aquela película que eu te expliquei, ela vai ter um tempo mínimo de 20 minutos. A aplicação da argamassa colante do tipo 2 nós podemos ter em pavimentos e paredes externas. Já a próxima, a argamassa colante do tipo 3, ela vai ter um tempo mínimo de abertura de 20 minutos. Aqui, esse tipo de argamassa, nós podemos fazer a aplicação quando nós temos solicitações mecânicas, térmicas, por exemplo, saunas, churrasqueiras, estufas e outros. Já esse próximo é a argamassa colante do tipo 3 especial, por isso que tem esse E na frente. Ele vai ter um tempo mínimo de abertura de 30 minutos. A aplicação da argamassa colante do tipo 3 cobre todas as situações da argamassa colante comum, só que aqui nós vamos ter um prazo maior de assentamento, justamente naquelas situações onde nós temos a presença de sol e também de ventos. Por isso que tem esse maior tempo de abertura. Essa próxima foto aqui vai te ajudar a você reforçar os seus conhecimentos sobre tempo de abertura. Essa foto é do professor Renato, que é especialista em manifestações patológicas. Você consegue perceber aqui que nessa primeira foto ele fez a aplicação da argamassa colante, depois de um período ele deu um leve toque na argamassa para saber se ela estava ainda dentro daquele tempo de abertura. Aqui você percebe que os dedos saíram levemente sujos. Isso indica que a nossa argamassa colante tem uma boa qualidade ainda para a aplicação da cerâmica e ela ainda favorece o tempo de abertura. Aqui nessa próxima foto ele fez o mesmo procedimento, só que com um prazo maior. Os dedos saem totalmente limpos, o que acaba indicando que o tempo de abertura já ultrapassou. Aqui a solução que você deveria fazer é remover toda a argamassa e aplicar uma nova, já que aqui indica que nós vamos ter uma dificuldade de fazer o assentamento na questão de aderência da nossa peça cerâmica. Uma vez que você entendeu a complexidade de utilizar o gabarito, já que nós temos o tempo de abertura e você sabe o tempo de aplicação de argamassas, quando você for fazer a dupla colagem, você vai precisar de utilizar uma desempenadeira. Só que nem todas as desempenadeiras são iguais. Aqui nós vamos ter a desempenadeira dentada 6 por 6 por 6 milímetros. Depois nós vamos ter esse próximo modelo de desempenadeira dentada de 8 por 8 por 8 milímetros e também a desempenadeira semicircular com raio de 10 milímetros. Calma que tem diferença e cada uma desempenadeira é indicada para o assentamento de uma determinada área do piso cerâmico. Se a área do piso for até 400 centímetros quadrados, você pode utilizar a desempenadeira quadrada de 6. Se o seu piso tiver uma área maior que 400 e menor que 900 centímetros quadrados, você pode utilizar a desempenadeira dentada de 8. Agora, se a área do piso for maior que 900 centímetros quadrados, você pode optar pela desempenadeira quadrada de 8 ou a semicircular com um raio de 10. O que nós podemos concluir em relação ao gabarito, quando você for utilizar esse tipo de ferramenta, você tem que verificar qual que é o tipo de argamassa que você está utilizando. Isso você pode verificar no saco de argamassa. Lá naquele saco de argamassa que você for comprar, dependendo do tipo, o fabricante acaba colocando na embalagem o tempo de abertura. Aqui nesse modelo de argamassa que eu peguei para você, o fabricante acaba orientando que a argamassa colante do tipo 1 tem realmente o tempo de abertura de 15 minutos. Já outra questão que eu vejo o pessoal errando muito é a questão do uso da desempenadeira. Acaba que não sabe utilizar esse tipo de ferramenta. O espalhamento acontece da parte lisa da desempenadeira, onde nós devemos apertar bem a nossa argamassa. Feito isso, depois você tem que passar o lado dentado da desempenadeira de forma leve para criar os cordões, e jamais acrescente mais água àquilo recomendado pelo fabricante. Isso pode desregular totalmente as propriedades da argamassa, mesmo que ela fique seca depois. Então utilize o gabarito de forma consciente e não se esqueça da dupla colagem, dependendo do tamanho da sua peça cerâmica. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!